Oi pessoal, nós vamos continuar o vídeo com a parte de gramática. Lembra que no vídeo passado eu falei de frase, oração e período. Aí eu falei do período, que existe o período simples, tá? O período simples é aquele que tem uma oração só, chamada oração absoluta. E agora eu vou falar sobre o período composto, tá? O, o período composto, ele tem dois tipos, e a gente vai falar de um hoje só, tá? Que é o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Quando a gente fala do período composto por coordenação, são aqueles que têm as orações coordenadas, tá? O que diferencia ele, tá? O que significa isso? Orações coordenadas são orações que são independentes, tá? Então eu tenho, ó, seu pai ouve música e eu trabalho. Quando eu divido essas orações, eu consigo assim, seu pai ouve música, ponto. E eu consigo criar o outro período, né, assim, outro período, e eu trabalho, ponto. Então o que é o período composto por coordenação? São duas orações ou mais que elas são independentes. Eu consigo pegar essas orações e transformar em período simples. É isso aí. Você consegue pegar as orações do período por coordenação, tá? Separar elas e transformar em período simples. E elas são completas, tá? Voltando à oração que eu falei. Então a gente tem seu pai ouve música, ponto. Eu trabalho, ponto, tá? Peguei o período por coordenação, separei as duas orações, dois períodos simples, beleza? Agora, para a gente entender, dentro, tá? O período composto por coordenação, nós temos as orações coordenadas, que foi a que eu acabei de falar. Essas orações coordenadas se dividem em duas, tá? Então a gente tem oração coordenada assindética, tá? Assindéticas são orações que elas são justapostas, elas não são ligadas por conjunção. O que tem entre elas é vírgula, então são justapostas. Então eu tenho assim, ó, cheguei em casa, tomei banho, jantei. Três orações. Cheguei em casa, tomei banho, jantei, tá? Eu consigo pegar essas orações e transformar em três períodos simples. Ó, cheguei em casa, ponto. Tomei banho, ponto. Jantei, ponto, tá? Elas não têm conjunção. Então, ó, cheguei em casa, vírgula, tomei banho, vírgula, jantei, ponto, tá? Então, coordenadas assindéticas são orações que elas são justapostas. Elas não são ligadas por nenhuma conjunção. O que tem entre elas é a vírgula apenas. Beleza? Aí a gente vai para as outras, que são as orações coordenadas sindéticas. As sindéticas, elas são ligadas por conjunção, tá? O que liga as duas lá, as duas ou mais orações, tá? É a conjunção, tá? E dependendo da conjunção, tem a classificação, tá bom? Então a gente tem, ó, oração coordenada sindética aditiva. A aditiva é quando eu acrescento uma ideia de adição à oração primeira. Então eu tenho a primeira oração, tá? A segunda oração, ou pode ser até a terceira também, ela é acrescentada. Então eu tenho aqui, ó, cheguei em casa e tomei banho, tá? Aditiva. Olha, a conjunção é o e. Então, ó, cheguei em casa e tomei banho. Então, a primeira oração, a oração principal, né? A gente não chama a primeira oração em período composto por coordenação. Então, a primeira oração, cheguei em casa e eu adicionei, tomei banho. Eu adicionei a segunda oração e tomei banho, tá? Então, aditiva, ideia de adição. Depois a outra é a adversativa. Adversativa é ideia contrária, tá? A ideia contrária. Então a gente tem assim, ela tinha dinheiro, vírgula, porém não pagou a conta. Olha aqui, a primeira oração, ela tinha dinheiro. Se ela tinha dinheiro, a gente faz ideia. Então ela pagou o que deve. Falando nisso, eu tenho que pagar o que eu devo também, tá? Então, a primeira oração ela tinha dinheiro.
Aí tem a vírgula, porém, olha a ideia contrária, porém, não pagou a conta, tá? Nessa vai ter vírgula. Vocês vão notar algumas coisas. Algumas conjunções exigem a vírgula, mas, porém, entretanto, contudo, e outras aí, tá? Elas exigem a vírgula, mas a vírgula ela não está servindo ali para ligar as orações ou para colocar as orações de maneira justaposta. A vírgula ela é colocada por conta da conjunção, tá? Então a vírgula nessas orações existe por causa da conjunção. Quem faz a ligação é a conjunção, tá? Então só repetindo, ela tinha dinheiro, você tem que pôr a vírgula por conta da conjunção porém, mas é a conjunção que manda. Ela tinha dinheiro, porém não pagou a conta, tá bom? Alternativa, ideia de alternância, tá? Ideia de escolha. Ora viaja, ora fica em casa. Então, ó a alternância. Ora viaja, ora fica em casa, tá? Então, a alternância. Lembra que ora ou eu posso colocar assim, faça o trabalho ou terá problemas. Olha, tem uma alternativa de fazer o trabalho ou ter os problemas. Você não põe vírgula, tá? Antes de ou. Antes de ou, antes de hora, não põe, tá? Então, faça o trabalho ou, né, terá problemas, tá bom? Então a gente já viu aditiva, adversativa, ideia contrária, aditiva, ideia de adição, alternativa, alternância, tá? Escolha, conclusiva, tá? A quarta oração é a conclusiva, que exprime, tá? Traz a ideia de conclusão da oração primeira, tá? Então tem assim, estava doente, portanto, olha, esse portanto também leva vírgula, tá? Estava doente, portanto, não irá trabalhar, tá? Então, estava doente, olha a conclusão que chega. Então, não vai trabalhar. Olha, o então também cabe, tá? Só para lembrar que essa conjunção também usa a vírgula, tá bom? E a última é a explicativa, tá? A explicativa, ela explica a primeira oração, tá bom? Então, tem assim, sorria, pois você está sendo filmado. Então, a explicação para eu sorrir é que estou sendo filmado, tá? Então, sorria, vírgula, pois está sendo filmado. Esse aqui também tem vírgula. Então, a gente viu hoje o período composto por coordenação, tá? Que tem as orações coordenadas, que são orações independentes entre si. Então, você pode pegar essas orações que estão no período composto e formar períodos simples com ela, tá bom? E a gente viu oração coordenada sindética, tá? Que elas têm a conjunção. Aí só para lembrar algumas conjunções, eu falei da aditiva, ideia de adição, conjunção e, nem, não só, mas também, tá? Adversativa, que é a ideia contrária. Então as conjunções mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, no entanto, tá? A alternativa, ideia de alternância, tá? De escolha. Então, ou só o ou, ora, quer, seja, tá? Conclusiva, que conclui a ideia da primeira oração, que é logo, por isso, portanto, em vista disso, por conseguinte, e tantos outros, tá? E explicativa, tá? Que explica a primeira oração, e a gente tem o pois também, tá? O portanto, o porquê, essas conjunções. Quando você olha as orações, não pensa só na conjunção, tá? Porque às vezes uma conjunção pode ser usada em mais de uma oração, tá? Você tem o mas, que é usado em oração, na adversativa, mas tem o mas também, que é usada na aditiva. Então não se prende à conjunção. Olha a ideia que a oração traz, tá? E a oração coordenada assindética, que ela não usa vírgula, ela é só justaposta, tá? Ela usa vírgula, ela não usa conjunção. Ela usa vírgula, ela não usa conjunção. Ela é só justaposta, tá bom? Então, até o próximo, tá? O próximo a gente vai ver o período composto por subordinação, tá? A gente vai continuar aí. Então, um abraço a vocês, não esquece de dar o link, tá?
de se inscrever no canal e compartilhar. Beijão para vocês.